Nosso episódio começa com o nosso prota, conhecido como Kai, encontrando uma jovem mulher que aparentemente é meio anjo e demônio. Ela parece muito fraca e pede ajuda ao nosso prota, que fica sem entender a atitude dela. Afinal, por ele ser humano, isso não deveria ser algo normal, já que humanos e raças alternativas travaram uma guerra feroz entre si. Logo, Kai questiona por que ninguém se lembra do mundo real. Voltando um pouco, vemos Kai e seus colegas Asheran e Saki monitorando o cemitério. O cemitério onde demônios, raças celestiais, espíritos e feras místicas causadores da guerra das 5 raças se encontram. A obrigação deles na Federação Urza é observar este cemitério onde esses demônios foram selados. Como mais um dia comum, o cemitério não tem nenhuma mudança, voltando ao carro, Asheran o pergunta se algum demônio já escapou nos últimos 100 anos. Ele diz que não, e que o trabalho deles como agência de proteção à humanidade é garantir que isso nunca aconteça. Asheran questiona se eles são os únicos levando isso a sério, já que ao todo existem 4 cemitérios no mundo. Kai diz confiar que os outros estão levando este trabalho a sério, afinal se um demônio sair seria o início de uma catástrofe. Olha, sei não, mas duvido muito que o colega dele aí foi o único a pensar em fazer corpo mole durante 100 anos. Mais tarde, na agência, Kai, mesmo sendo um soldado de baixa patente, se encontra treinando contra um boneco de máquina do tipo fera mítica. Em uma tentativa de tirar o equilíbrio da fera, ele acaba fracassando e Saki acaba tendo que suspender seu treinamento com o boneco. Saki diz que ele anda se esforçando muito e um dia ainda vai acabar se machucando. Kai acredita que seria um treino inútil se ele não corresse o risco. Saki aposta que se ele tivesse nascido durante a Grande Guerra das 5 Raças, seu nome teria entrado para a história. Kai pensa se seria como o profeta Sid. Ele ficaria muito honrado se fosse o caso, mas reconhece que não foi feito para isso. Saki nos conta que, por mais incrível que pareça, é difícil imaginar um humano derrotando os 4 heróis, que seriam a heroína dos demônios, o herói dos celestiais, a heroína dos espíritos e o herói das feras míticas. Kai nos conta que o profeta Sid derrotou os 4 heróis usando uma espada brilhante que foi dada pelo Deus profético. Saki logo fala que não se sabe ao certo se essa história realmente aconteceu, já que não há nenhuma prova da existência do profeta, nem mesmo da sua espada, diferente dos 4 heróis que de fato existiram. Kai fala que não custa nada acreditar que alguém tão incrível realmente existiu. Deixando essa história de lado, Saki os pergunta o que eles farão para a comemoração da promoção da Jenny. Asheran pergunta se algum buquê de flores ou algo assim não é o suficiente. Saki fala que a Jenny está sendo transferida para a matriz da capital real de Urza, sendo a pessoa mais jovem a ser selecionada com apenas 17 anos. Com toda certeza, ela já vai ganhar muitos buquês de flores. Saki os pergunta se eles querem realmente que o presente deles seja algo tão comum. Kai logo recebe a seguinte mensagem de Jenny: amanhã às 10 me encontre no Terminal 9, em frente à estátua do gatinho, e mantenha esse segredo da Saki e do Asheran. Saki e Asheran acabam lendo a mensagem junto ao Kai, e o perguntam se por acaso ele não estaria em um relacionamento com a Jenny. Kai, para não ter que se explicar, diz que esta mensagem não é da Jenny e que está saindo para correr. Um tempo depois, Kai e Jenny se encontram, e a Jenny o questiona por que vir com um equipamento sendo que estava de folga. Ele a diz que isso é porque ele acaba de finalizar seu treinamento matinal. Dito isso, dali vão para as compras para comprar alguns presentes para Asheran e Saki. Jenny fala que quer dar presentes, já que será a última vez vendo aqueles dois. Kai diz que isso é exagero, já que em 2 anos ela volta como cadete para a agência. Mas por outro lado, Saki e Asheran já estarão terminando seu serviço militar e serão civis, sobrando apenas Kai e ela que continuarão sendo soldados da agência daqui a 2 anos. Apesar desse futuro triste, Kai diz a ela para não ficar pensando nisso, afinal, ela vai superar seu pai, o chefe da matriz da Urza, como já disse várias vezes a Kai. Terminando as compras, Jenny pergunta a Kai se ele tinha 10 anos quando se perdeu no cemitério dos demônios. Kai afirma e diz que foi aí que o pai dela o levou para a inspeção. Jenny fala que ficou surpresa com isso, já que ao voltar para casa, Kai falava ter visto a espada de Sid. Lá ele, hein, meus amigos. Kai não fala muito sobre isso porque ninguém acreditaria nele, mas foi nessa época que Kai colocou em sua cabeça que seu dever era não deixar que os demônios saíssem do cemitério, e é por isso que ele estará na agência daqui a 2 anos. Jenny o pergunta como ele os imagina no futuro, mas logo neste momento, o mundo ao redor de Kai parece se desfazer completamente. Uma voz surge nos dizendo que a reencarnação mundial foi ativada e está executando a substituição do mundo. Kai surge em um mundo totalmente devastado. A primeira coisa que o encontra é um demônio. O demônio sem conversa o ataca conjurando magias, mas com sua arma ele consegue cancelar as magias do demônio por causa de suas balas élficas modificadas. Kai corre para um combate corpo a corpo para se aproximar do demônio e disparar uma bala dragoniana, que reproduz a baforada das feras míticas. Apesar dessa ser a primeira batalha de verdade de Kai, ele consegue se movimentar como nos treinos, confiante que pode derrotar os demônios.
O demônio logo pergunta quem seria ele, um humano dizendo que vai derrotar os demônios? Apesar de ser um demônio, ele fala muito bem a língua humana. Isso se dá pela lógica dos demônios que a maneira mais fácil e eficaz de dar ordens a um escravo é usando o seu próprio idioma. O demônio diz que Kai tem cheiro de perigo e que vai eliminá-lo agora mesmo, mas para a sorte de Kai, Saki e Ashara aparecem para resgatá-lo em um carro. Ao resgatá-lo, Saki pergunta de qual região seria ele. Apesar deles serem colegas de trabalho, Saki e Asharan nem se lembram sequer da existência dele. Kai tenta fazer eles se lembrarem dizendo que faziam parte da mesma unidade da agência, porém Saki o informa que desconhece esse nome e que na verdade eles são da Resistência, o exército humano rebelde. Kai diz a ela que não entende o que está acontecendo e a pede para explicá-lo o que está acontecendo neste mundo. Ashara conta que houve uma guerra chamada Grande Guerra das 5 Raças há mais de 30 anos, onde a humanidade perdeu. Cidades de todo o mundo foram tomadas pelas 4 raças, e os humanos vêm correndo e se escondendo desde então. As raças seguem brigando por território e a Federação USA foi tomada pelos demônios, sendo a única opção abandonar as cidades e fugir. Kai é levado até a cidade de humanos, nas profundezas chamada Neo Vishal. Asharan conta que eles tiveram que pegar o espaço subterrâneo que ainda estava intacto e transformar em cidades. Saki diz que é assim que eles protegem os humanos e continuam lutando contra as 4 raças, se denominando a Resistência. Kai pergunta por que a humanidade perdeu a guerra. Eles o contam que um humano ganhar de demônios não tem como, e que cada raça tem um chefe a quem se referem como herói, sendo eles muito mais fortes que os outros. Ao perguntar sobre o profeta Sid, Kai percebe que ele simplesmente não existiu nesta linha do tempo. Logo à frente, a tropa principal chega ao local. Asharan explica que há outras cidades humanas por aí, e que há uma guarnição da resistência em cada uma, supervisionada pela tropa principal. Nos é dito que o comandante da resistência é um salvador para o povo da Federação Urza, sendo que este comandante a própria Jen, que Kai era tão próximo. Ele pergunta se ela não se lembra do último encontro que tiveram e as compras que fizeram. Jen fala que ele a está confundindo com outra pessoa e que está com pressa para uma reunião. Não parando por aí, Kai a questiona por que ela está usando vestimentas masculinas e se passando por homem. Antes que Kai continue, ele é impedido por Falin, um dos soldados de Jen. Ashara disse a ele que é melhor ele ir descansar por hoje e que empresta seu quarto a ele. Kai passa a noite analisando a documentação, mas os únicos registros que faltam são os dele e do profeta Sid. Mas outra coisa também é peculiar nos documentos. Já que os demônios não foram derrotados, por que a existência de cemitérios para selar as 4 raças? Na manhã seguinte, Kai pede emprestado as chaves do carro a Ashara, e ele o empresta na maior naturalidade possível. Sério, qual é desse cara? Kai vai direto para a localização de um dos cemitérios olhar de perto. Chegando lá, ele percebe que a pedra de bloqueio foi removida do cemitério. Entrando mais adentro do cemitério, Kai consegue ver a espada de Sid bem próxima a ele. Ao encostar na espada de Sid, uma voz é ativada, dizendo a ele: "Você que foi envolvido pelo ódio do destino, não abandone esta espada. Chave de coordenadas do mundo, o detentor do código." Logo após isso, Kai é transportado para um local com uma garota meio demônio e anjo presa a várias correntes, pedindo ajuda para se soltar. A jovem mulher conta a Kai que se chama Rini e o pede para soltar ela das correntes. Apesar de correr o risco de ser atacado ao libertar ela, Kai a ajuda, mas percebe que seus ataques não conseguem fazer danos à corrente. Porém, ao usar a espada de Sid, ele as corta facilmente. Estando com liberdade novamente, Rini confunde Kai com um dos demônios de Vanessa, a heroína dos demônios, e começa a atacá-lo ferozmente. Kai escuta uma voz, o dizendo que ele pode partir o destino. Dito isso, ele corta a magia de Rini com facilidade. Após isso, Kai a explica que é um humano e não fará mal a ela. Rini pede desculpas e diz que atacou ele por ter um rancor contra os demônios. Kai então a pergunta qual seria sua raça. Contudo, ela o agradece por ser salva, mas não dirá nada sobre sua raça. Com isso, Kai a pergunta então sobre o lugar onde estão. Rini diz que estava lutando contra Vanessa e quando se deu conta estava presa ali. Kai fica surpreso com sua força para lutar contra um dos heróis. No mesmo momento, vemos uma fenda se abrindo com uma criatura anunciando que a entidade de destino singular despertou, com o nível de ameaça para o mundo como o pior, e os ataca sem hesitar. Em um ato de desespero, eles tentam fugir, mas Rini é capturada. Ao ver isso, Kai toma coragem e usa a espada para salvá-la mais uma vez, com um golpe capaz de abrir uma fenda para os tirar daquele lugar. Rini o agradece por ter salvo ela novamente. Ela conta que ninguém nunca fez algo assim por ela. Todas as raças a renegaram, e os demônios a chamam de abominação. Por isso o rancor com eles. Kai conta que ele entende seu lado, já que ninguém se lembra dele e que está sozinho neste mundo. Ele conta a história que conhece e como este mundo está ao contrário. Rini diz não entender isso, já que na sua luta contra Vanessa, os humanos estavam para ganhar com um herói ao seu lado. Kai acha que eles vieram da mesma linha da história. Assim, eles viram companheiros. Saindo dali, Kai pergunta a Rini se ela não quer vir para a cidade com ele. Apesar de Rini não conseguir confiar em ninguém, ela aceita o convite, já que Kai estará junto a ela.
Kai nos conta que foi um dia cansativo apesar de Rini conseguir esconder suas asas. Ela continua chamando muita atenção. Ao se deitar, Rini não entende como os demônios levaram a melhor. Kai a conta que esta provavelmente é uma linha de história alternativa, e espera que haja um meio deles voltarem para a original. Na madrugada, Rini o acorda dizendo que há demônios na cidade. Kai percebe que não há ninguém que consiga o salvar, e diz que talvez neste mundo possa imitar Sid. Após isso, Saki e Asharan são salvos por ele, assim travando uma luta contra os demônios e com o suporte de Rini para os derrotar. Ao ver ele lutando, seus amigos ficam curiosos sobre sua força. Ele explica que isso é porque ele vem de uma realidade onde os humanos ganham dos demônios. Saki o convida para ir até o CG da Resistência, dizendo que pela sua força, Jen com certeza vai escutá-lo. No caminho, Kai descobre que Jen tomou o lugar de seu pai após um ferimento de batalha. Chegando no QG, Kai conta sua história, mas ninguém consegue confiar nele. Ele até reforça, dizendo conhecer o pai e a avó de Jen, os chamando pelo seu apelido. Mas de nada adianta, assim encerrando a reunião. Mais tarde, Falin aparece dizendo que Jen quer conversar com ele. Então Jen aparece sem seu traje masculino e diz confiar em partes na história de Kai. Isso se dá por ele saber os apelidos de seu pai e avô. Apesar da história, Jen reconhece sua força e pede ajuda para combater os demônios que agora sabem da localização da cidade. Rini os interrompem dizendo que isso não ajudará em nada, pois agora sempre virão mais demônios. Então Kai conta seu plano de atacar a capital real e derrotar Vanessa. Jen fala que isso apenas resultaria em baixas, mas Kai a tranquiliza, dizendo que serão apenas ele e Rini de frente contra Vanessa. Kai conta que tentará replicar a história de seu mundo a derrotando, e que apesar de vir de outro mundo, ele vai se arriscar a este nível pela versão de seus amigos que estão aqui, pois não conseguiria se perdoar se os deixá-los na pior. Então eles planejam a entrada na capital real por um túnel secreto no subsolo, de conhecimento apenas da família real. Jen questiona porque não sabia dessa informação. Palinha diz que seu pai a pediu para manter isso em segredo, para que ela não tentasse nenhum plano maluco contra Vanessa, assim a protegendo. Um tempo se passa, e vemos Rini dizendo que odeia todas as raças, e ainda mais a si mesma, já que ela é a junção de todas elas. Mas nem por isso, Kai a rejeitou, e por isso confia muito nele. Agora a caminho, Saki nos explica que enquanto um grupo vai manter os demônios distraídos, o outro vai resgatar os humanos e derrotar Vanessa. E o que a preocupa é que o grupo para derrotar a Vanessa são eles 4. Kai diz que escolheu eles, pois são os únicos que conseguem confiar para isso. Rapaz, eu acho que é nesses momentos aqui que eles se odeiam por ter salvado ele do demônio, na moral mesmo. Ele também diz que por humanos não terem habilidades mágicas, será mais difícil para os demônios sentirem sua presença. Chegando na entrada, Jen faz um discurso para encorajar todos e partem para o ataque na capital real. Logo vemos um grupo grande de demônios. Um deles tenta atacar Kai, que rapidamente cancela sua magia e o finaliza com um ataque corpo a corpo. Porém, os números só aumentam, e para dar conta deles, vemos Rini lançando sua magia enquanto Kai finge usar uma de suas munições para não chamar a atenção sobre ela, assim derrotando o grupo inteiro de demônios. Feito isso, eles começam a busca pela Vanessa e o resgate dos humanos presos. No meio do caminho, Falin fala que desconfia que aquele golpe não foi uma das balas de Kai, mas é interrompida por um Impi, um demônio que invoca outro de escala muito maior. O demônio aparece e agarra um dos soldados, mas Falin corta seus dedos no mesmo instante e diz que será seu oponente, assim deixando o resto do grupo livre para seguir em frente. No próximo andar, Jen avança e acaba caindo em uma armadilha mágica. Mas graças ao seu traje élfico, ela é praticamente imune a magias, e decide enfrentar aquele demônio com seu grupo, deixando o grupo de Kai seguir em frente para confrontar Vanessa. Logo vemos que Rini usou uma magia de barreira para os deixar invisíveis, mas para não levantar suspeitas, Kai diz que o pedaço de pano em seus braços reflete a luz e os deixa invisíveis. Chegando na sala de energia, Saki e Asharan ficam ali. Caso o confronto de Kai comece a dar errado, eles desligarão as luzes, para que Kai e Rini possam fugir no escuro. Indo para o próximo andar, o sistema de vigilância do prédio é acionado, e alguns demônios os encontram. Um deles diz que ver Rini é uma visão muito caótica e desagradável. Ao se prepararem para o ataque, Rini pega Kai e corre para levá-lo até a entrada do próximo andar, e diz que logo alcançará ele. Então vemos Ikki entrando no salão de Vanessa, e a cena corta, e agora, no andar de Jen, nos é mostrado que ela está dando trabalho ao demônio. E logo o derrota, modificando sua arma para um arco e disparando uma flecha especial. Com suas últimas palavras, o demônio nos fala que um humano, usando itens de elfos e anjos não tendo magia, pagará com sua vida ao longo do tempo. Logo mais demônios aparecem, mas Falin chega a tempo e a protege com sucesso. Voltando para o último andar, Vanessa o pergunta se por acaso vai se render como a maioria dos humanos fazem, ao saber que ela é uma sucubus. Epa, calma aí. Ainda bem que o prota pensa com o cérebro, né, amigos? Então Kaia diz que não veio para isso, e explica sua história de outro mundo. Vanessa ri ao ouvir que foi derrotada pela humanidade, mas ao ouvir o nome de Sid, ela fica estranhamente confusa em seus pensamentos. Mas se recompõe rapidamente e diz que já é hora de Kai sumir.
Porém, ele consegue cancelar sua magia e realizar um ataque corpo a corpo, mas cai na ilusão da Vanessa. Apesar dele ter boas reações, Vanessa pergunta o que fará com um golpe que pode destruir qualquer raça. Ela fala que não tem como escapar desse golpe, mas ainda assim, ele está de pé contra ela. Então Rini finalmente alcança ele e se prepara para enfrentar Vanessa junto. Mas no mesmo momento, vemos uma criatura saindo de uma fenda no espaço, dizendo que notou comportamentos inesperados pela palavra tabu, Cid, e começa a retirar o código de Vanessa desse mundo. Mas por algum motivo, o poder de Vanessa aumenta rapidamente e diz que um mero soldado do herói celestial não vai pegar sua cabeça, assim lançando uma magia extremamente forte. Apesar disso, a criatura ainda vive, mas recua por causa dos danos. Rini, então, diz ter medo dessa Vanessa de agora, pois a que ela enfrentou antes não se compara com esse poder todo.